Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu sou Leslie Monratti e eu vou falar para você sobre maternidade sem estresse. Nesse vídeo que eu fiz com muito carinho, você vai chegar ao final e vai estar completamente diferente. Você vai respirar de uma outra forma, você vai se sentir uma outra mãe. Então fique aqui comigo, preste atenção no que eu vou te falar agora, porque é super importante. Eu vou te trazer conceitos que talvez você nunca tenha pensado sobre eles a respeito da sua maternidade. E eu tenho certeza que você vai se sentir bem, você vai se sentir muito melhor depois de escutar tudo que eu tenho para te falar. Então fica comigo até o final. Eu vou te responder uma pergunta aqui. Como desenvolver uma maternidade equilibrada, mesmo com tantas obrigações e estresse cotidianos? Será que isso é fácil? Nós temos tantas demandas durante o dia, nós temos que dar conta da casa, nós temos que dar conta das crianças, do trabalho home office, do nosso companheiro, enfim, dos nossos próprios sonhos, das nossas próprias frustrações. Será que é fácil manter uma maternidade equilibrada, onde a gente realmente se sinta bem, se sinta feliz, para além das nossas sombras, para além dos problemas cotidianos, porque a gente nunca vai evitar de ter problemas na vida. Então, como estar ali no meio do furacão e ao mesmo tempo estar bem, estar equilibrada e fazer com que essa energia de calma exale para os nossos filhos, exale para dentro da nossa casa e que a gente possa acabar envolvendo todo mundo ali num outro ritmo de vida e um outro ritmo de maternar. Até o final dessa apresentação, você vai descobrir como evitar o estresse cotidiano e o medo de errar na maternidade, sem ter que ficar sofrendo com as incertezas, com as culpas e críticas constantes. Então, Leslie, depois que eu assisti o seu vídeo, quer dizer que eu nunca mais vou ter culpa na vida? É óbvio que não. Eu sou mãe de dois, e eu não sei se você tem um, se você tem dois, enfim. Mas sim, a partir do momento que a gente traz ao mundo um serzinho, a gente se sente culpada o tempo todo, mesmo quando não exista nada de errado, ou mesmo quando está tudo bem. Quando o processo da vida acontece e determinadas coisas a gente não tem como evitar, mesmo assim, a gente se sente culpado. A gente se sente culpado quando os nossos filhos estão tristes, a gente se sente culpada quando os nossos filhos estão felizes. Então, opa, peraí, vamos trabalhar melhor essa culpa? Vamos realmente conhecer o que é essa culpa? Até o final dessa apresentação, você também vai descobrir como fortalecer a sua maternidade, mesmo que você não tenha uma rede de apoio. Nos dias de hoje, a gente não tem rede de apoio, normalmente por duas opções. Ou porque de fato estamos longe da nossa família, não temos ali um vizinho que possa nos socorrer, ou porque de fato o que nós desejamos é ter o controle total da nossa maternidade, é estar ali no centro das decisões e não querer nenhum tipo de interferência. Então, você pode não ter uma rede de apoio porque de fato não está acontecendo na sua vida ou porque conscientemente você não deseja isso. Vamos conversar sobre isso também? Até o final dessa apresentação, você também vai descobrir como achar dentro de você uma mãe amorosa e forte. Leslie, mas eu já sou amorosa. Amorosa com você também? A gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais lá na frente. Mesmo tendo vícios negativos da sua educação, todas nós trazemos as dores da infância, trazemos os erros da infância que foram cometidos conosco e que a gente repassa para os nossos filhos. E muitas vezes é difícil a gente cortar esse cordão umbilical. Vamos olhar para isso também de uma forma diferente? As reflexões que eu vou trazer aqui para você vão te ajudar a transformar os seus pensamentos, os seus sentimentos e, consequentemente,
as suas ações, aquelas que você direciona para os seus filhos e que eu sei que é o que mais te machuca. É justamente a sua ação, às vezes violenta, às vezes negativa, ou até mesmo a falta de ação, muitas vezes, né, o abandono ali da criança, não conseguir estar presente. Eu sei que tudo isso te machuca e a gente vai falar sobre isso. Eu vou te trazer outras perspectivas. Então, fica comigo até o final. Para quem que é essa apresentação? Para todas as mães que já tiveram um desses pensamentos. Eu não sou uma boa mãe. Uma boa mãe dá conta de tudo. Olha só como isso é forte na nossa sociedade, né? Tudo é culpa minha. Olha a culpa aí de novo. Não faço os meus filhos felizes. Será mesmo? Meu jeito de educar é errado. Uau, que super crítica, né? Não sei o que fazer, eu tô confusa. Calma, a gente vai conversar sobre isso também. Tenho medo que me julguem. Todo ser humano tem e as crianças também. Então a gente precisa trabalhar essas ideias, esses conceitos que realmente são transformações ali que não dá do dia para a noite. Não é através de um único vídeo aqui que você está assistindo comigo que vai virar 100% a tua chave e assim que você terminar de assistir você já vai ser uma outra pessoa, não. São muitos conceitos profundos ali que mexem com a gente e que a gente precisa trabalhar eles de uma forma sim, com vontade, direcionada. Não adianta colocar a maternidade que a gente vive hoje debaixo do tapete e acordar daqui a 20 anos quando os nossos filhos já forem adultos. Não tem como fazer isso. Então sim, a gente precisa ali levantar aquele tapete, a gente precisa olhar no espelho e falar, opa, o que está acontecendo não está legal, o que eu preciso fazer então? Eu sou Leslie Monratti, sou mãe de 2 crianças. Meu filho mais velho tem 8, a minha filha caçula tem 5. Eu sou escritora, já escrevi mais de 5 livros. Eu sou documentarista também, tem um documentário livre no YouTube que você pode estar procurando depois. Eu sou trilheira, adoro fazer trilha com os meus filhos e eu trago muito essa pegada da liberdade ali que a gente tem quando está no meio da natureza para a minha maternidade. Eu mantenho uma maternidade equilibrada. Opa, Leslie, você é uma super mãe, uma super mulher? Não. Eu não consigo manter o equilíbrio o tempo todo, desde que meus filhos nasceram, em todos os momentos. É óbvio que não. Só que eu consigo manter mais leveza do que mais sentimentos pesados. Eu consigo manter mais confiança do que incertezas. Eu consigo manter mais a energia amorosa do que a energia bruta. Dentro desses contrastes energéticos, eu costumo estar mais para o lado da luz, mas sem ignorar a sombra. E eu não estou o tempo todo na luz, é óbvio, assim como nenhuma outra mãe desse planeta. Nem as mães que você mais admira. Todas nós temos os nossos momentos de sombra, os nossos momentos de fraqueza, os nossos momentos de dor, os nossos momentos de raiva, de ódio. A gente tem tudo isso dentro da gente. Mas como que a gente lida com esses sentimentos para conseguir escolher? Não, agora eu escolho que eu quero trabalhar isso de ruim, isso que eu não estou gostando, que está dentro de mim, e eu quero então estar em outro lugar, eu quero estar em outra energia, eu quero estar em outro pensamento. Então eu consigo manter um dia a dia mais leve, quebrando muitos paradigmas tóxicos e vendo a maternidade por outra perspectiva. Esse é o meu instrumento, essa é a minha ferramenta de lidar ali no meu dia a dia com os meus 2 filhos, com a casa, com o marido, com os projetos pessoais, com todas as demandas filosóficas da vida, enfim, com tudo aquilo que me preenche, que me preocupa, que é importante para mim. Eu consigo fazer com que eu olhe para tudo isso, eliminando sempre ali a toxicidade dos meus paradigmas, das minhas crenças, para poder sim ver que está tudo bem. Se acalma, as coisas vão passar,
as coisas se transformam. A gente é igual um rio, né? Que a água está ali correndo, está fluindo. E a gente não passa pelas mesmas paisagens o tempo todo. A gente não está do mesmo jeito o tempo todo. A gente se transforma, a gente segue sempre em direção ao mar. Nós somos aquele rio que flui em direção ao mar. Só que tem dois jeitos de você fazer esse navegar. Você pode fazer esse navegar de uma maneira extremamente estressada, extremamente angustiante, ali na dor, ou você pode fazer esse navegar olhando as paisagens, se deliciando com elas, aprendendo com elas e estando mais leve e mais feliz. Mas quando eu não me dedico à minha maternidade de uma forma mais fluídica, lembrando de quebrar esses paradigmas tóxicos, é óbvio que tudo fica mais complicado. Quando eu esqueço quem eu sou, quando eu esqueço naquilo que de fato eu acredito no meu coração e não as crenças impostas pela sociedade, quando de fato eu esqueço de olhar para os meus filhos como aqueles seres que eu desejei, que eu quis ali do meu lado, aí sim as coisas começam a ficar confusas. Se eu começo a deixar com que as vozes da sociedade falem mais alto do que aquilo que o meu coração está falando, é óbvio que eu me perco. Quando eu deixo com que as críticas falem mais alto, que o meu olhar ali no meu dia a dia, é claro que eu fico mais confusa. Então, quando eu deixo com que o mundo me intoxique, é claro que aquilo que vai estar dentro de mim é muito mais venenoso, é muito mais prejudicial. E quando eu vou me relacionar com os meus filhos, é óbvio que é essa carga de energia que eu coloco ali na relação. Então, eu preciso sim fazer um trabalho onde eu lembre das minhas forças e das minhas potências. E muito dessas coisas estão aqui no Maternidade Sem Estresse, porque eu criei justamente ali um percurso que você vai estar conversando comigo e entendendo os nuances, os detalhes ali da sua relação com seus filhos, dos seus desejos, das suas dores, que você possa estar entendendo o teu contexto, aquilo que te fez e aquilo que você quer dizer sim ou quer dizer não. Aquela parte sua que você não quer mais. Você tem que saber encarar tudo isso. Né? Virar e falar assim, não, isso não está me fazendo bem, isso está me fazendo mal. Então, como que eu vou trabalhar com isso para que isso se transforme em algo bom, ou pelo menos para que isso não esteja mais no meu dia a dia? Eu descobri uma força maior dentro de mim para lidar com as situações caóticas. Eu descobri que eu posso alterar o meu estado de culpa e raiva com mais facilidade. E a gente vai falar aqui muito sobre culpa. Eu descobri também a certeza de estar fazendo as coisas certas. Por quê? Porque eu sigo o meu coração. Mas é só isso? É tão simples assim? Não, você precisa quebrar paradigmas tóxicos que você adquiriu, adivinha, no momento em que você nasceu. Assim que você nasceu no mundo pronto. Ele já estava lá com todas as suas crenças, com todos os seus defeitos. O mundo, não só ali o mundo do seu pai, o mundo da sua mãe, o mundo das escolas que você passou, mas o mundo de uma forma ampla. Nós, né, estamos aqui nesse planeta há milhares de anos com milhares de preconceitos, com milhares de medos, com milhares de preocupações. E a gente já nasceu com tudo isso, né? Já foi colocado para nós um monte de medos, né? Um monte de questões que muitas vezes vive dentro de você no automático e que você simplesmente não questiona, você não coloca lá na parede, puxa, mas por que eu penso assim? Por que eu ajo assim? Por que é assim? Né? Então, tudo isso é interessante da gente estar trabalhando. E eu só descobri isso depois que eu vivi uns bons anos com culpas, com indecisões e estresse excessivo. Quando chegou um dia que eu falei assim, chega para essas angústias diárias e sufocantes. Então, eu consegui virar a minha chave e venho trabalhando comigo, é óbvio, diariamente.
porque você não é um produto, né? Eu, você e qualquer outra mãe, nós não vamos entrar dentro de um curso de parentalidade, né, de maternar, de maternagem, e simplesmente sair ali uma outra pessoa. Nós não somos um produto pronto, nós estamos em constante desenvolvimento. Só que quando você agarra ali a tua vida com as suas mãos, quando você vira e fala, opa, peraí, eu sei que não tá legal e eu sei que eu quero sair dessas angústias, eu sei que eu quero ir para um outro estado, ir para uma outra situação, então você ganha essa força, você ganha essa potência. E mesmo que você tenha ali na sua jornada novos desafios, a sua força já está acessada dentro de você e você vai saber trabalhar tudo isso melhor. Então, você tem a chance de pegar um caminho mais fácil. Mais fácil, Leslie? Como assim? Eu não estou querendo dizer aqui mais fácil no sentido de que você não vai precisar arregaçar as mangas, que você não vai precisar olhar no espelho e fazer perguntas que te machucam. Não, não é isso. Mas eu vou te trazer aqui algumas coisas para te ajudar a cavocar determinados sentimentos e pensamentos que talvez você nunca tenha colocado ali na mesa para olhar, para questionar, para se indagar. Eu tenho certeza que eu vou te trazer coisas aqui nesse pequeno vídeo, tá? Que você vai falar assim, opa, caramba, isso é muito forte. Isso é muito forte e eu tenho isso dentro de mim também. Eu posso alterar tudo isso. Eu tenho essa capacidade. Sabe qual é a maternidade difícil? É justamente aquela que fica presa em cartilhas generalistas de como criar os filhos. É aquela que você fica chorando diariamente, desejando que a ajuda caia do céu, sem mudar nada no seu dia a dia. Essa é a maternidade difícil. É aquela que você espera que os outros resolvam seus problemas, que os filhos amadureçam antes da hora, sendo que nem você está madura ainda. Que você fica ali correndo atrás de livros e de cursos para que, nossa, não, a pessoa vai me transformar. Não é isso. E aqui no Maternidade Sem Estresse, você vai ver que nossa, tá longe de eu te trazer ali uma receita de bolo. Não existe receita de bolo para maternidade. Por mais que você veja aí pessoas famosas, mães famosas e tudo mais, com filhos maravilhosos, aquilo que ela aplica ali para ela não necessariamente vai dar certo para você e para o seu filho. As teorias dos livros que são incríveis, que realmente trazem um sentimento gostoso dentro do seu coração, não necessariamente vão transformar o seu jeito de se relacionar com a sua criança. Então a gente tem que quebrar essa ideia de que o que está fora vai resolver o que está dentro. Que a palavra do outro vai fazer com que eu me torne uma outra pessoa. Não, ajuda, é óbvio que ajuda, só que a grande transformação vai acontecer dentro de você. Eu posso vir aqui e ativar ali algo dentro, na tua energia, ativar algo ali no teu pensamento, ativar algo no teu sentimento, só que de fato a mudança está nas suas mãos e você é capaz de fazer esse passo, de entender que o estresse materno não está relacionado à quantidade de demandas que você tem no dia. Eu vou te repetir, o estresse materno que geram angústias não estão relacionadas à quantidade de coisas que você tem que resolver. E sim, a forma como você encara tudo aquilo. Quer um caminho íntegro para mudar de verdade a sua maternidade e não estressar tanto? Então, se segura aí que eu vou te passar agora 3 segredos. O primeiro é: se torne uma assassina mitológica. Uau, eu acho que eu vou desligar agora esse vídeo. Eu nem te conheço, Leslie Monhat. Você está falando para mim me tornar, para que eu me torne uma assassina? Sim, uma assassina mitológica. E eu vou te explicar isso. O segredo número 2, vive em cima da gangorra. Opa, você está falando para mim ficar em cima do muro? Para mim não ter uma opinião?
Não, espera aí que eu já vou falar sobre isso. O segredo número 3, ative o amor incondicional. Ah, isso é tão bonito, mas isso é tão de filme, é tão felizes para sempre. Não, espera aí, vem comigo. Eu vou falar várias coisas legais para você. Se torne uma assassina mitológica. Bom, a partir do momento em que você está ali gerando o seu filho, é óbvio que você cria um monte de historinhas na tua cabeça. De como essa criança deve ser, de como deve ser o quartinho dos sonhos, de como serão as escolas que você gostaria de matriculá-los, de como vai ser a profissão da vida dele, de como vai ser, com quem que ele vai se casar. Você cria, assim, um monte de perspectivas ali na tua cabeça, um monte de ideias a respeito de como vai ser a vida do seu filho. E, óbvio, de como você será enquanto mãe. Você vai ser aquela mãe perfeita nas suas ideias, que você vai conseguir dar conta das 5 cores da alimentação, que você vai conseguir colocar ele para dormir cedo, não vai dar televisão, não vai dar joguinho, só vai dar comida orgânica, enfim, você cria todo uma historinha na sua cabeça e que quando chega para a vida real, quando você coloca o pé no chão, é óbvio que você vê que não acontece nada daquilo. E aí você começa a ficar frustrada e com a frustração você começa a se angustiar. E a partir daí a relação se torna um caos. Então a gente acha que a gente abaixa automaticamente o software da maternidade a partir do momento que a gente está gerando uma criança, né? E não, minha querida mãe, você que está aqui me ouvindo, você pode ter filhos mais novos do que o meu, ou você pode ter filhos mais velhos do que o meu. E eu tenho certeza que você sabe que você está aprendendo diariamente o tempo todo. Você não está pronta, você está em pleno devir. O que é o devir, né? O devir materno é a constante transformação que você está tendo ali. Você nunca está pronta, você está o tempo todo se fazendo mãe. O tempo todo uma nova mãe, mesmo que você repita padrões ali da relação. Quando você dá uma bronca no teu filho e dias depois você dá a mesma bronca a respeito de um mesmo contexto, ainda assim, você já tem ali dentro de você mais material trabalhado, mais vida trabalhada. Você já tem outros pensamentos e outros sentimentos. Então, você não é a mesma mãe dando a bronca da mesma forma, no mesmo contexto. Você está em pleno desenvolvimento materno. E isso é interessante de eu estar te falando aqui, porque às vezes a gente acha que a gente já sabe tudo. Às vezes a gente acha que a gente vai dar conta de tudo. Que todos os livros que você já leu, ou às vezes muitas mães nem leem livros a respeito de comportamento infantil, de como criar os seus filhos e tudo mais, e se acham extremamente donas da verdade, né? Não escuta ali os conselhos de quem realmente tem um conselho bom para nos dar, né? A gente se torna cega ali, a gente acha que a gente é a mãe super heroína, que a gente vai dar conta de tudo, que a gente sabe de tudo e que ninguém pode se meter na nossa maternidade, né? Eu poderia ficar horas falando sobre isso, mas não é o caso aqui. A gente tem muita coisa para conversar. O que eu quero deixar bem claro para você é que você continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos defeitos e as mesmas qualidades, um segundo depois do seu filho sair de dentro de você. Você vai ser a mesma Maria, a mesma Paula, a mesma Joana, a mesma Leslie. Não vai acontecer nada mágico contigo. Não aconteceu nada mágico no momento que teu filho nasceu. A mágica, ela se faz a cada instante, mas ela não é simplesmente apertar um botão e pumba, agora eu sou a mãe perfeita, eu sei de tudo e eu dou conta de tudo. Você precisa matar sim essa ilusão de perfeição, essa ilusão de sabedora de tudo, essa ilusão de que eu vou dar conta de tudo. Esses são mitos da maternidade, que se você não acabar com eles, você vai sempre estar no estado de angústia.
porque você não vai dar conta de tudo. Leslie, eu já escutei tanto essa história por várias pessoas diferentes. E já entrou na tua cabeça de verdade isso? Ou quando você olha ali para uma reação que seu filho tem, que você não aprova, no mesmo momento você não se culpa? Eu não consegui ser uma mãe legal para ensinar o meu filho legal a se comportar de um jeito legal. Você não está só se culpando, você ainda acredita que você é aquele ser mais do que especial, que tem a obrigação de saber dar conta de tudo. Quando a gente coloca um software ali, né, no nosso computador, o software está pronto, ele tem que dar conta de tudo. Mas com a gente não é assim. Né? Você não tem que dar conta de tudo e nem vai conseguir. Então você precisa de fato quebrar esse mito, você precisa matar esses mitos da maternidade. Né? Um outro mito interessante, né? Profissão mãe. Quando você vai lá e responde um questionário, né? Profissão mãe. Nós nos resumimos a isso? Não. Você não é só mãe, mas eu me orgulho tanto, Leslie, de ser mãe. Eu também me orgulho. Eu me entrego muito aos meus filhos. Eles estão full time comigo desde que nasceram. Nós fazemos educação em casa. Eu me entrego totalmente a eles, mas a minha profissão não é mãe. Eu não sou só isso. Eu sou um ser cheio de desejos, cheio de medos, cheios também de desafios ali para enfrentar todos os dias. Mas eu não sou apenas a personagem mãe. Eu sou um pouquinho de cada coisa. Eu também ainda sou filha. Eu também sou a esposa. Eu também sou a idealista. Eu também sou a profissional. Né? Eu sou várias coisas ao mesmo tempo. E se você esquece todos os seus outros lados, você começa a se abandonar. Você não está plena. E se você não está plena, você não consegue levar a plenitude para os seus filhos. Você não consegue levar a presença mais, aquela presença que mais conecta. Porque você está completamente destroçada ali, esquecendo de todas as outras nuances que você tem dentro de você. Quais são os seus sonhos, né? O que faz os seus olhos brilharem? Você se conhece de verdade? Então você precisa matar o julgamento na questão de ser uma assassina mitológica, de matar esses julgamentos e matar o auto-julgamento. Então, existem muitos mitos dentro da maternidade, né? Eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso dar conta de toda a saúde física e mental dos meus filhos, sabe? Todas aquelas crendices de que nós somos super poderosas. Essas crenças, quando você nasceu, já estavam aí no mundo. A sua mãe também sofreu isso, dentro do contexto da época que ela vivia. A sua bisavó também sofreu isso, dentro do contexto da época em que ela vivia. Né? Na história aí da mulher, na história do maternar, cada momento a sociedade te enche de crenças e de regras que você precisa cumprir e você não questiona. E aí você percebe que não, aquilo ali também é muito sufocante e aquilo me distancia de quem eu sou de verdade. Né? Até um tempo atrás, a mulher não podia trabalhar e nenhuma podia questionar isso. A mulher tinha que ser a mãe doméstica e ponto final. Hoje podemos escolher se queremos ficar em casa ou se queremos sair para trabalhar. Mas até um tempo atrás não. E as primeiras que saíram para trabalhar, apesar de estarem ali cheios de força, de certeza, você pode crer que existia culpa dentro delas também. Porque a força da sociedade, a força das críticas, a força dos julgamentos eram intensos. Viva no meio da gangorra. É para mim não ter opinião? Não, não é isso não. É para ficar em cima do muro? Não, não é isso não. Mães opressoras para quê? Mães oprimidas? Nem pensar. Então não viva uma relação com seus filhos de ser ou a mãe opressora ou a mãe oprimida. Não existe equilíbrio aí. Não existe homeostase aí.
Se você é aquela mãe que só manda, só exige, que impede os seus filhos de serem eles próprios, de trazerem a essência que eles têm, deles descobrirem o cerne que existe dentro de cada um, você está só fazendo a bola de neve girar. Aquela que te oprimiu, você está colocando para frente, fazendo com que ela oprima também os seus filhos. Então, este lugar de mãe opressora vai fazer mal para você e, é óbvio, para os seus filhos também. Mães oprimidas, nem pensar. Por mais que você ame os seus filhos, eles não têm o direito de te oprimir. Eles não têm o direito de te colocar como uma escrava deles. Você não tem que dizer sim para tudo. Você não tem que ser a mãezinha legal, bacaninha, que faz absolutamente tudo o que seus filhos querem. Também não, porque daí é óbvio que você também não vai estar ajudando eles a se tornarem pessoas plenas. Eles também não vão se conhecer. Eles só vão conhecer uma característica de egoísmo, de mandar na vida do outro, de ser abusador do outro. Então, o equilíbrio não está nem no extremo da mãe opressora e nem no extremo da mãe oprimida. Por isso a ideia da gangorra, para você ficar ali no meio, para você saber colocar limites para os seus filhos, saber colocar ali de uma forma amorosa, óbvio, os seus valores, aquilo que você acredita e tudo mais, mas ao mesmo tempo também dar a liberdade para eles serem quem eles são, dar a liberdade para eles experimentarem, dar a liberdade para eles explorarem a vida, explorarem fisicamente ali o corpinho do bebê recém-nascido que está querendo subir, descer, enfim, explorar sensorialmente, de colocar a mão na terra, de fazer uma experiência científica dentro de casa, enfim, de experimentar sentimentos, de experimentar gostar ou não gostar de alguém, querer ou não ficar perto de alguém. Então, eles também têm que ter esse direito ali. E dentro de maternidade sem estresse, eu classifico 3 tipos de limites super importantes, que a partir do momento que você entende aquilo, que você me escuta falando sobre aquilo, você fala, caraca, é isso mesmo. Então, nós temos que saber dosar ali a mãe opressora que não pode existir e a mãe oprimida que também não pode existir. A gente precisa estar no equilíbrio. E se a gente compreende essa dualidade, a gente compreende aonde a gente quer estar e a gente vai ao encontro disso. Viva no meio da gangorra, né? A história das mães espartanas é interessante eu estar trazendo aqui para você, que eu não sei se você sabe, né? Na época de Esparta, que era uma sociedade guerreira, né, que vivia sempre ali nas conquistas, nas guerras e tudo mais, eles precisavam o tempo todo de um exército forte, de um exército perfeito. E isso começava ali na escolha dos bebês. Os bebês que nasciam com alguma deficiência, com alguma deformidade, eles eram descartados. E óbvio, né? Isso é algo muito triste de se pensar. Será que era assim mesmo? Sim. Todo bebê que nascia com algum defeito, ele era jogado fora, né? E era o costume da época, eles tinham um objetivo com as crianças saudáveis, com as crianças inteiras e perfeitas, né? E como é que a gente, de certa forma, herdou isso hoje em dia? E o que eu vou te falar aqui é algo que machuca muito. Muitas vezes nós queremos descartar, não fisicamente, né, os nossos filhos, mas emocionalmente. Né? Às vezes nós vemos ali nos nossos filhos um defeito que nós consideramos ser aquele um defeito, uma atitude, um comportamento que nos desagrada, que não está adequado ao nosso objetivo de vida, e nós queremos descartar aquilo. Nós queremos ficar longe daquilo, nós não queremos ver aquilo. Aquilo machuca, porque essa ideia da imperfeição é horrível. Só que é engraçado que assim, a gente não corre atrás da
perfeição. A gente foge da imperfeição, a gente faz um outro caminho, a gente sai correndo daquilo que é imperfeito, a gente tem medo do imperfeito, a gente tem pavor do imperfeito. E o que acontece nisso? A gente não olha ali para os nossos filhos com um olhar de aceitação. A gente não aceita eles do jeito que eles são. A gente não aceita o que eles fazem, a gente não aceita o que eles dizem, a gente não aceita que eles sejam eles, e aí nós queremos transformá-los inteirinho, assim como uma árvore que a gente poda e coloca ela no formato que a gente deseja. A gente faz muito isso com os nossos filhos, né? Então, esse lado da mãe que poda seria a mãe opressora, né? E aí o que a gente tem que trabalhar com isso? Compreender que, olha, tá tudo bem, esses defeitos, essas falhas que você hoje considera como defeitos e falhas, porque muitas vezes isso é só uma questão de perspectiva, isso é só uma questão de olhar, né? Às vezes a gente não tem aquele olhar sensível para o outro, porque também não foi ensinado para nós que nós merecemos olhar também com sensibilidade para as nossas próprias falhas, para o nosso próprio jeito de ser. Não colocaram muitas vezes amor e carinho em nós e hoje a gente não sabe também olhar para os nossos filhos com amor e carinho. Mas a gente tem como trabalhar isso, né? Só que independente da forma que você trabalhe, você precisa saber. Uma frase que eu gosto muito, que eu sempre digo isso para as pessoas que me acompanham: não há garantias para nada. Quando você corre atrás dos especialistas para descobrir como acabar com a birra, como acabar com a malcriação, como acabar com a violência, enfim, quando você corre atrás dos especialistas para acabar com algum problema seu, por mais que você pratique e coloque em prática as metodologias que eles te oferecem, nem sempre há garantias de resultado. Porque você é uma outra pessoa e você e o seu filho são um outro conjunto de seres. Aquilo que está ali no livro, aquilo que está ali na voz do especialista, não necessariamente vai estar de acordo com o teu contexto, com a tua história de vida, com a história de vida que você está criando com o seu filho. Então, é interessante você saber que não há garantias para uma maternidade perfeita. Não há garantias para um relacionamento perfeito entre mães e filhos. Você pode fazer sim o seu papel e dar o seu melhor. É isso que nós precisamos fazer, dar o nosso melhor. Mas, a partir daí, não significa que tudo vai se transformar como você planejou, que tudo vai acontecer como você deseja. Nós somos seres que vamos para a batalha, inclusive com as nossas falhas e defeitos. E mesmo assim, nós somos capazes de vencer as guerras. Então, a ideia ali, né, das mães espartanas, que ainda existe um pouco dentro da gente, né, que de certa forma está ali no nosso DNA, é que a gente precisa mudar essa ideia de que só somos possíveis batalhar, vencer, ser alguém se a gente estiver perfeito. Não, somos possíveis de viver e viver bem, inclusive com os nossos defeitos e falhas. E qual é o segredo aí? Qual é o pulo do gato? É justamente você compreender o que significa a aceitação, compreender aonde está a toxicidade dos paradigmas, dos arquétipos, das ideias que o mundo colocou na sua cabeça. E o terceiro segredo, ative o amor incondicional. A gente sempre fala do amor incondicional de mãe para o filho, né? Eu amo meu filho incondicionalmente. A gente sabe que isso não é real, né? Você muitas vezes ama o seu filho quando ele se comporta bem. Quando você sai ali no meio das suas amigas e os seus filhos estão ali lindamente, sendo gentis, sabendo o que dizer, sabendo como sentar, sabendo como comer. Mas se de repente a criança faz uma criancice, ou seja, se a criança é criança ali naquele momento, e é óbvio que ser criança num mundo de adultos muitas vezes é algo
violento, né? Muitas vezes os adultos não aceitam, em hipótese alguma, uma criança, não aceitam se relacionar com aquela criança, não aceita aquele mundo da criança e quer que ela amadureça já aos 4 anos de idade, aos 3 anos de idade, aos, sei lá, 7 anos de idade, que ela se comporte como um mini adulto. Então, é óbvio que existe ali um conflito. Então, muitas vezes, nós mães amamos os nossos filhos quando está tudo bem, mas quando não está tudo bem, quando eles são eles, aí a gente sai do salto, aí a gente se descabela, aí a gente briga. Pois é, então o que é esse amor incondicional? Você precisa trabalhar a aceitação, sim. Mas o que eu quero falar aqui é de um outro amor incondicional, aquele que você, mãe, tem para com você mesma. Você se ama mesmo quando você dá uma bronca? Você se ama mesmo quando você erra ali na relação? Você se ama quando você se torna a mãe autoritária? Você se ama quando você está ali no papel de mãe oprimida? Como que é o seu amor para consigo mesmo na sua maternidade? Como é isso? Você se aceita como você é hoje? Porque se você não aceitar que você é violenta, que você é egoísta, que você não consegue amar o seu filho, que você não consegue se doar para o seu filho, se você não consegue aceitar essas falhas que machucam e que doem, você jamais vai conseguir se transformar. Você precisa aceitar você própria do jeito que você é hoje, o que não significa que você vai corroborar com você mesma para a vida inteira. O que não significa que você vai assinar embaixo dos seus defeitos, que você vai assinar embaixo das suas falhas. O que não significa que você quer perpetuar justamente essas falhas para toda a sua maternidade. Não. Você tem sim como transformar tudo isso, você tem como se tornar uma mãe melhor, se tornar uma mãe que você deseja ser. Não a mãe perfeita, porque esse mito você já tem que ter quebrado, mas a mãe possível dentro do seu contexto de luz e sombra. Olhando sim para suas sombras, mas se divertindo muito com a sua luz, trazendo mais a sua luz para a festa e fazendo com que essa festa de luzes dentro de você vá transformando aos poucos ali as suas sombras, vá transformando um pouco aquilo que você tem medo de ver, transformando aquilo que você fala, opa, isso não tá legal. Então, a origem das culpas e ressentimento é o quê? É esse desequilíbrio. E a gente precisa entrar nessa homeostase, a gente precisa entrar ali naquele ponto onde que a gente não é nem muito isso, nem muito aquilo, nem muito violenta, nem muito permissiva. A gente precisa achar ali o nosso ponto de equilíbrio, onde a gente não é 100% de entrega para os nossos filhos, mas também não é 70% de entrega para nós. Percebe? Porque é óbvio que a partir do momento que você se tornou mãe, a doação vai acontecer. É inevitável. Não dá para você ser uma pessoa 100% só você, 100% só no seu mundo. Mas também não é para você ficar o teu mundo, a tua dedicação, a tua energia inteira só ali com as crianças. Você precisa se preencher também, você precisa amar você incondicionalmente. Então, a ideia de prejuízo, a sensação de falta e as crenças limitantes, tudo isso intoxica o seu amor incondicional. Você precisa realizar o autorrespeito. A partir do momento em que você começa a trabalhar com você na sua maternidade, o que você acha que vai acontecer? Os seus pensamentos vão se alterar, os seus sentimentos vão se alterar e, consequentemente, as suas ações para com seus filhos serão outras e serão bem melhores. Então, quando eu falo aqui sobre maternidade sem estresse, não é que você não vai passar ali pela dor, não é que você não vai passar pelos desafios, você vai passar sim. Só que você vai olhar para tudo isso de uma outra forma.
Como eu disse, o estresse não é a quantidade de coisas que você tem no seu dia a dia, mas é como você encara tudo isso. E eu vou te dar um exemplo aqui bem prático. Eu tenho certeza que no seu cotidiano teve dias que você deu conta de fazer milhares de coisas, dar conta de inúmeros compromissos. E estava bem, e estava tranquila, e estava com um sorriso no rosto. Mas eu tenho certeza que você também já teve dias que uma única demanda das suas crianças tirou você do sério. Colocou você num lugar de nervosismo. Trouxe de você ali uma fúria imensa. Então, você concorda comigo que estresse não tem nada a ver se o que você tem ajuda externa ou não, que você tenha muitas demandas ali para dar conta ou não, mas assim a forma como você encara tudo isso? Então, a tua maior rede de apoio é você mesma. Mas, Leslie, eu fico cansada fisicamente. Sim, nós podemos ficar e ficamos cansadas fisicamente, mas cansadas mentalmente e cansadas ali nos nossos sentimentos mais íntimos, isso tem como a gente se nutrir. Tem como você trazer para dentro de você a paz, a tranquilidade, a confiança, a certeza. Tem como você eliminar as culpas, diminuir absurdamente as culpas. Eliminar de vez, para sempre? Nunca, isso não vai acontecer. Porque a gente está onde? Ali naquele devir que eu te falei. A gente nunca está pronta. A gente nunca vai estar pronta na nossa maternidade. A gente está em constante mudança. Então é óbvio que essas mudanças vão trazer novas culpas. Mas se você compreender como eu trabalho com a culpa, eu tenho certeza que assim que ela chegar em você, você vai falar: opa, tá aqui uma coisa linda e maravilhosa. Leslie, você está me dizendo que a culpa é algo lindo e maravilhoso? É um dos instrumentos mais fortes da maternidade. Por isso que a gente tem tanta culpa. E eu só vou dar um spoiler para você do que você pode achar dentro de maternidade sem estresse. Eu falo muito de culpa lá dentro. E eu quero que você compreenda que culpa é um remédio. Sabe o que é o remédio? É a dose certa, né? O veneno e o remédio, né? A diferença entre algo ser venenoso para você ou algo ser a sua cura está justamente na dosagem, não é? E a culpa é a dose certa para você se transformar. Dentro de maternidade sem estresse, você vai conseguir eliminar drasticamente as angústias e as aflições com as coisas que eu tenho para te dizer lá dentro. Reduzir a ansiedade infantil dos seus filhos e as suas. Você vai descobrir lá dentro 3 limites justos e equilibradores. Esses limites, eles são transformadores. Todo mundo, todos os feedbacks que eu tenho até hoje das mães que se depararam com esses conceitos dos 3 limites que eu coloquei ali, que eu trago para você, todas elas são unânimes em dizer: caraca, por que eu não pensei nisso antes? A minha vida agora, a minha relação com os meus filhos agora vai ser outra. Lá dentro também você vai descobrir os erros fatais da sua maternidade, que eu tenho certeza que você não sabe quais são os erros fatais da sua maternidade. Ah, eu sei sim, Leslie. Cara, você pode até saber a ponta do iceberg, mas o que tá lá mais dentro, mais profundo, eu tenho certeza que é muito trabalho, é bastante coisa linda, porque viver mesmo vivendo a angústia, vivendo de uma forma angustiante, ainda assim você consegue achar amor ali, ainda assim você consegue achar força ali dentro para transformar você e a relação com seus filhos. Questionar as suas crenças herdadas, eu vou fazer muito isso com você lá dentro de Maternidade Sem Estresse. Ficar mais confiante e forte nas suas escolhas e entender de onde vêm os conflitos entre mães e filhos. Aqui nesse vídeo eu falei só de 3 únicos segredinhos, né? Não tem como eu te falar absolutamente tudo que tem dentro de Maternidade Sem Estresse, senão a gente vai ficar horas e horas aqui nesse vídeo. Eu não consigo cobrir tudo que você precisa em pouco tempo de palestra, mesmo se a gente tivesse o dia todo. Mas você concorda comigo que valeu a pena você me escutar até agora?
Eu tenho certeza que dentro de você eu já coloquei ali alguma coisinha, né? Uma luzinha, um insight. Eu já trouxe para você alguma coisa interessante de tudo que eu te falei agora, não é? Eu tenho certeza que agora você vai olhar para sua maternidade e pensar assim: eu preciso matar esse mito. Eu preciso matar essas crenças da mãe perfeita. Hoje, agora, depois desse vídeo, você vai lembrar da minha voz falando. Não dá para ser nem uma mãe opressora e nem uma mãe oprimida. Eu tenho que estar no meio da gangorra. E eu tenho certeza também que a partir de agora você vai ouvir sobre amor incondicional e você não vai pensar só no seu filho. Você vai pensar no amor incondicional que você precisa ter com você também. Valeu a pena você estar comigo até aqui? Então, eu vou dizer para você que no Maternidade Sem Estresse, esse curso que eu preparei com você, para você, com muito carinho, ele tem lá 11 capítulos, né? 11 módulos que a gente trabalha várias crenças limitantes, vários paradigmas tóxicos que realmente mexem com você e são fortes. O Maternidade Sem Estresse, ele sai por R$ 297. Só que, já que você ficou comigo até agora, eu vou te dar um desconto bem legal, para lá de especial. Fica comigo aí até o final. Dentro do Maternidade Sem Estresse também você leva de bônus histórias de criação com apego, que é um e-book e um audiobook. São 10 histórias que eu escrevi para os meus filhos, aliás, para o meu primeiro filho, quando ele era pequeno. Querendo conversar com ele ali sobre maternidade sem apego, mas é óbvio, dentro da linguagem infantil. Querendo trazer para ele e para mim, ali na conexão da história infantil, conceitos muito profundos que ele poderia entender ali com a mente, né, pequena, infantil ali dele, de uma forma reflexiva, de uma forma profunda, e estar ali junto comigo, criando momentos interessantes, né, de uma maternidade com apego, né, de uma maternidade mais amorosa, mais pacífica. Esse e-book ele custa R$ 47 se você for comprar ele separadamente, mas você vai ganhar ele aqui dentro do Maternidade Sem Estresse. Os dois juntos dá R$ 334, mas espera que você vai ter um descontão. O outro e-book também que eu vou te dar de presente é o Por que Não Mamãe? Um Guia de Liberdade para Brincar em Família. Por que Não Mamãe foi um blog que eu escrevi há muitos anos atrás e eu dividia todas as brincadeiras que eu fazia em casa. Como eu disse, os meus filhos, eles são educados em casa e eu criava várias brincadeiras interessantes. E eu vou te dar de presente o volume 1. E é óbvio que não tem ali só brincadeiras, não é só um guia de brincadeiras, é um guia de relação. É um guia de relação onde o fundamento ali é a liberdade da criança explorar, da criança se conhecer e de você observar o seu filho de uma outra forma, de você realmente ficar apaixonada por aquela criança única e genuína e que está crescendo de uma forma linda. Quanto mais liberdade segura, liberdade segura, claro, né? Que você oferece para os seus filhos através das brincadeiras, mais equilibradamente ele vai se desenvolver na vida dele. Esse livro, o volume 1 somente, se você for comprar ele em separado, ele custa R$ 57, que até agora, né, o Maternidade Sem Estresse, Histórias de Criação com Apego e o Por que Não Mamãe, sai num valor de R$ 401, mas espera que você vai ter um desconto. Um outro livro que eu também tenho muito carinho é Como Lidar com Crenças Limitantes na Maternidade para Transformar o Seu Dia a Dia. Aqui nesse livro eu aprofundo muito mais o assunto das crenças limitantes e eu te coloco ali um exercício, muito prático, muito filosófico, no bom sentido ali de você gostar de fazer aquilo, de você olhar para dentro de você e você achar coisas que você precisa ter muita coragem e verdade para fazer isso, porque você vai quebrar o espelho. Você não vai só olhar para os seus olhos, você vai quebrar o seu espelho e você vai entrar dentro da tua alma.
Esse e-book custa R$ 27 e se juntar todos, né, sai por R$ 428 e você vai ter um super desconto aqui agora. Para você ter uma ideia, uma mentoria comigo hoje, 1 hora de mentoria comigo hoje está saindo por R$ 320 e eu não faço muitas, porque eu me dedico bastante aos meus filhos e eu tenho ali um horário limitado mesmo durante o meu dia e durante a minha semana que eu posso estar fazendo mentorias individuais. E 1 hora de mentoria minha sai por R$ 320. E o valor total aqui do Maternidade Sem Estresse, História de Criação com Apego, Por que Não Mamãe, Como Lidar com as Crenças Limitantes, sai por 428. Mas agora vem a parte boa para você que está aqui comigo, né? Até ouvindo tudo isso, enfim, eu sou muito grata de você me ouvir, eu fico muito contente de você estar aqui, né? Mas para quem é indicado Maternidade Sem Estresse? Para todas as mães que desejam ter paz de espírito na sua maternidade. Não é não ter problemas, não é não ter desafios, mas é ter paz de espírito diante da vida. É encontrando um lugar seguro dentro de si, que permita aflorar a confiança, a certeza e a aceitação. É o amor incondicional, claro, é aquela que realmente quer viver esse amor incondicional. E também para as mães que precisam descobrir a sua firmeza e a sua autenticidade. Não a mãe que fica ali ecoando todos os livros, né, de todos os especialistas, fica ecoando metodologias, enfim, certas ideias que estão longe de você, estão longe do seu contexto, mas para aquela mãe que quer achar mesmo qual é a minha maternidade, não a maternidade do livro, não a maternidade do curso, qual é a minha maternidade, né? E livre das culpas, das autocobranças, sem deixar, é óbvio, de dar o melhor de si para os seus filhos. Porque ter pais não é colocar o filho na frente da televisão o dia inteiro. Ter pais não é falar sim para tudo que eles querem. Ter pais não é colocar o seu filho na casa dos amiguinhos durante a semana inteira para você ter paz. Não é essa paz que eu estou falando. É você ter a paz ali na relação, ali nos desafios, ali no meio do caos, inclusive. Se tudo que Maternidade Sem Estresse fizesse por você fosse trazer a paz dentro do seu coração, valeria a pena você fazer esse curso? Te deixar mais confiante, valeria a pena você estar comigo ali no Maternidade Sem Estresse? Tirar alguns pesos das suas costas que às vezes você está trazendo aí durante anos, desde a sua infância, valeria a pena você estar ali comigo no Maternidade Sem Estresse? Todos esses conhecimentos para você, né? Você entende que se eu te cobrasse R$ 428, que é o valor de tudo aquilo lá que eu te ofereci, valeria a pena? Ou seja, o Maternidade Sem Estresse e os 3 e-books, não vale a pena tudo isso por 428? Só que você que chegou até aqui, é óbvio que o valor vai ser outro. Eu vou te fazer por 12 de R$ 9,70. É muito pequeno. R$ 9,70 hoje não dá nem para você comprar um pastel, né? Não dá mais, não dá. Pastel especial, então, nem se fala. R$ 9,70 por mês é ridículo, né? É um valor muito pequeno para todo o conhecimento, e não é só conhecimento que eu vou te trazer, mas toda a experiência que você vai ver ali dentro do Maternidade Sem Estresse. Parece até um contrassenso, né? A gente está falando de amor, a gente está falando de maternidade, a gente está falando de transformação, e eu estou te falando aqui de 12 parcelas de R$ 9,70. Mas não encare isso como algo ruim, porque a partir do momento que você paga por algo, por um conhecimento, por uma experiência, você dá muito mais valor àquilo. Porque você sabe que você precisa também conseguir esse dinheiro. Você precisa trabalhar também para ter dinheiro no bolso. Então, você precisou se esforçar para comprar um curso, para chegar ali e agora dar o clique aí no botão do Maternidade Sem Estresse. E eu sei que você vai dar valor
A partir do momento que você falar, puxa, eu paguei por isso, então eu vou me esforçar. Porque às vezes a gente precisa, sim, desse tipo de incentivo. Olha, eu gastei dinheiro com isso, então tem que valer a pena. Então eu vou me dedicar àquilo. Eu vou sim ouvir ali as aulas, eu vou sim ler os e-books, eu vou sim praticar as coisas que a Leslie está me falando. Eu vou olhar para mim, eu vou quebrar o espelho. E aí, minha amiga mãe, eu tenho certeza que no final você vai me mandar um e-mail e vai falar assim: cara, muito obrigada. Você não mudou a minha vida da noite para o dia, mas você me mostrou o caminho de como eu posso mudar a minha vida. Percebe? Eu não vou mudar você, mas eu vou te mostrar o percurso, o caminho, a jornada que você pode fazer, quebrando ali muitas toxicidades, para que você possa, respirar aliviada e perceber que estresse é uma questão de estado de espírito, que a angústia é uma questão do que você está olhando e de como você está olhando. Tudo bem? Então, clica aí no botão que está abaixo desse vídeo agora, passa ali o seu cartão e já entra na mesma hora pela plataforma e já começa a assistir os meus vídeos. Eu vou lá dentro da plataforma falar um outro oi para você. Até já!